paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Neemias. E hoje nós vamos meditar no capítulo 7, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Sucedeu mais que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. E eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e os povos para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que primeiro subiram, e assim achei escrito nele. Meus queridos, nós chegamos ao capítulo 7 do livro de Neemias, e aqui nós percebemos que a obra foi concluída, como nós vimos na reflexão passada. A obra foi concluída. Agora, Neemias, ele vai organizar o fluxo de pessoas na entrada da cidade, para que se pudessem observar os seus costumes. E nós vamos perceber aqui que depois que ele coloca as portas, então ele estabelece os porteiros, que seriam aqueles que iriam abrir e fechar a porta para permitir o acesso de pessoas àquela cidade. Isso geralmente relacionado às pessoas que entrariam para comercializar naquela cidade. Vejamos que ele vai dizer que agora ele estabelece a Anani, seu irmão, e a Ananias como os maiorais da fortaleza, ou seja, responsáveis pela guarda das portas ali da cidade de Jerusalém. E ele observa, ele traz uma informação aqui que nos chama a atenção, porque ele diz que ele os chamou porque eles eram homens fiéis. Ou seja, ele não escolheu a Anani, seu irmão, e não escolheu a Ananias porque eram pessoas de sua parentela, mas porque eram homens fiéis. E além disso, nós vamos perceber também que ele diz que além de fiel, estes homens também, eles eram tementes a Deus e com destaque. Ou seja, eles se destacavam no temor do Senhor. Portanto, nós precisamos ter essas qualidades, porque são qualidades que Deus busca no homem. Se formos lembrar do caso ali do livro de Jó, nós vamos ver que o próprio Deus, ele olha essas características em Jó e diz: olha, viste a meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então esta é uma característica que agrada a Deus, é uma característica que agrada ao Senhor, e essas características foram encontradas nestes homens que foram colocados como ali os principais responsáveis pela guarda
né, dali da porta da cidade de Jerusalém. E nós vamos ver também aqui que depois que ele ordena o trabalho que era para ser feito na portaria, ele vai trazer-nos a informação de que a cidade estava muito grande por causa, né, da quantidade de pessoas que estavam ali, porque, né, ainda não haviam retornado todos os cativos para a cidade. E conforme ele registra, né, havia ainda destruição nas casas, porque Esdras havia reedificado, né, o templo. Neemias havia, né, reedificado ali os muros da cidade e ainda estavam as casas, né, destruídas para serem consertadas. Então nós vamos perceber que depois de tudo isso, quando ele observa isso, Deus, ele diz, olha, no versículo 5, então o meu Deus colocou no meu coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e os povos para registrar as genealogias. Olha, eu acho interessante porque que a Bíblia faz tanta questão de falar desses registros que as pessoas no Antigo Testamento faziam. Aqui ele vai dizer, olha, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro. Então aquela primeira turma que veio, ele encontrou o livro da genealogia, né, deles, e agora ele iria acrescentar nesse livro aqueles que haviam vindo na segunda turma e agora estava ali na cidade. Quando nós percebemos isso na Bíblia, nós temos que sempre ficar alerta. Deus, ele trabalha com registros. A Bíblia nos diz que existem livros que, né, serão usados como testemunhas diante de nós no dia do juízo. A Bíblia diz que naquele grande dia, né, será aberto o livro da vida, será aberto o livro das obras. E então nós vamos ver que cada um terá uma finalidade. Isso quer dizer que Deus se importa e faz registros. Deus colocou no coração de Neemias que ele ajuntasse os nobres, os magistrados, e fizessem a genealogia, o registro daqueles que tinham descendência judaica, né, para que se pudesse então comprovar. Ei, por mais que nós, né, estamos servindo ao Senhor com toda sinceridade de coração, a Bíblia nos diz que existe um livro diante do Senhor e ali não há como, né, ele não ser escrito se não for escrito pelo próprio Deus. É Ele quem escreve e logo nós precisamos estar com os nossos nomes ali registrados para que quando chegar o momento em que nós formos procurados lá, nós venhamos ser encontrados e isso trará alegria para o nosso coração. Neemias encontrou o livro do registro da primeira turma e ali estavam registrados todos aqueles que eram, né, de descendência judaica, que havia retornado do cativeiro. Um dia nós também estaremos diante do livro, o livro da vida que está diante do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em nome do Senhor Jesus, todos vocês, todos nós, estejamos encontrados neste livro. Pastor, eu não sei que livro é esse. É bom você procurar a saber, porque o seu nome precisa estar escrito lá. O meu nome precisa estar escrito lá. Então, que o Senhor possa fazer com que todos da sua casa, da sua família, estejam nesses registros e possam ter esta alegria diante do Senhor. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando e até a nossa próxima reflexão bíblica. Eu aguardo você.